quero ler a palavra de Deus para você não achar que eu estou pregando heresia aqui. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 15. Isaías, capítulo 45, verso de número 15. Isaías 45, 15. Verdadeiramente tu és Deus que se esconde. Olha que expressão. Verdadeiramente tu és Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. A Bíblia não é uma dúvida da Bíblia, é uma afirmação da palavra de Deus, que o Senhor, o nosso Deus, o Salvador, Ele é um Deus que se esconde. Muitas vezes nós temos a sensação que Deus se escondeu de nós, que nós não o encontramos, que nós não o achamos, que nós não o sentimos, que nós não o ouvimos. Isso é uma sensação real, isso é algo que nós como seres humanos sentimos de verdade. E essa é uma realidade, é uma verdade. Pode deixar Isaías 45, mas eu quero ler outros textos com você para você ver sobre isso. Não precisa ler, fique apenas aqui em Isaías. Mas o salmista, no Salmo 10, 1, a Bíblia diz: por que, Senhor, está longe? Por que te escondes no tempo da angústia? Salmo 10, 1. Salmo 13, 1. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando se esconderás de mim o teu rosto? Salmo 44, 24. Por que escondes o rosto? Esqueces da minha miséria e da nossa opressão? A Bíblia inteira você vai encontrar homens e mulheres que questionaram de Deus, que Deus estava se escondendo. Então, duas verdades nós já conhecemos: Deus se esconde. Isso é uma verdade bíblica. Segunda verdade bíblica: nós sentimos que Ele se escondeu. Deus se esconde e nós percebemos quando Deus se escondeu. Quando você lê a palavra, você lê os salmos em especial, você percebe seres humanos reclamando de Deus, queixando a Deus, chorando diante de Deus, questionando a Deus por que Ele se escondeu, questionando a Deus por que Ele escondeu a sua face, porque estão buscando e não estão encontrando, porque estão clamando e não estão ouvindo. De vez em quando tem alguém nessa condição, não só na Bíblia, mas na nossa vida, no dia a dia. E muitas vezes nós reclamamos e queixamos e dizemos: Senhor, por que tu escondes de mim, Senhor? Parece que eu busco e não te encontro. Parece que eu clamo e o Senhor não me responde. Parece que eu falo, mas as minhas orações não são ouvidas pelo Senhor. Quem aqui já teve essa sensação aí? Olha para quem está do seu lado e fala assim: pode ser que não seja essa sensação não. Fala: pode ser que Deus se escondeu mesmo. Se escondeu de você. Deus se escondeu de você. Que loucura é essa? Agora, Deus não faz nada sem propósito, amém, gente? E Deus se esconde de nós com alguns propósitos. O primeiro propósito de Deus é para provar e amadurecer a nossa fé. Deus quer provar e Deus quer amadurecer a sua fé. Por isso Ele se esconde. Ele se esconde para que você aprenda a viver não pelo que você vê, mas pelo que você crê. Para que a tua fé seja uma fé madura, para que a tua fé seja uma fé adulta,
para que a tua fé não seja uma fé dependente de uma circunstância ou de uma manifestação visível de Deus na sua vida. Há momentos que você não vai ver Deus, há momentos que você não vai ver a manifestação de Deus, há momentos que você não vai sentir a presença de Deus, há momentos que parece que a tua oração não passa do teto, e Deus faz isso de propósito, meu irmão. Ele faz isso para amadurecer a sua fé, para que você tenha uma fé consolidada, para que você tenha uma fé madura. E uma das maneiras de Deus fazer isso é não te respondendo. Uma das maneiras de Deus fazer isso é se silenciando, é se escondendo de você, para aumentar a tua resistência, para aumentar a tua capacidade de buscar, para aumentar a tua perseverança, para aumentar e valorizar e fortalecer a tua fé. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo era que Deus se esconde de alguém, é para confrontar o pecado e chamar ao arrependimento. Quando uma pessoa está com a vida desalinhada em relação aos princípios de Deus, Deus também se esconde. Aí a oração parece que não passa do teto, a presença de Deus parece que também não é mais sensível. E quando Deus faz isso, irmão, Deus está mandando um recado para você. Ele está dizendo: eu não vou me manifestar agora, eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar distante, eu vou te deixar aparentemente sozinho, para você refletir sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre os seus comportamentos, sobre as suas escolhas, e decidir caminhar no caminho do arrependimento. Porque se Deus se manifesta e responde a qualquer um, a todo tempo, Deus está validando o pecado. E Deus não valida o pecado. Então Ele se esconde para confrontar o pecado, para confrontar e chamar ao arrependimento. Por isso que é normal de vez em quando alguém nos procurar e dizer: eu não estou sentindo a presença de Deus, eu estou frio na fé, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo buscar, parece que a minha oração não tem efeito, eu ajoelho para orar e não consigo me concentrar, eu vou ler a Bíblia, mas o WhatsApp me tira a atenção, eu não sinto mais o que eu sentia, eu não provo mais o que eu provava. Pode ser que Deus esteja se escondendo dessa pessoa, para que ele possa sentir a ausência de Deus e se arrepender dos seus pecados, confessá-los, mudar de rumo, mudar de decisão. A terceira coisa é para nos proteger e nos preparar para algo maior. Deus se esconde também quando Ele está nos guardando, porque se Ele entrar em determinado momento da sua vida, Ele vai atrapalhar o processo natural que você está passando, processo ao qual está te preparando para algo maior de Deus. Quantos creem que Deus tem algo maior para você? Quantos acreditam que Deus está preparando algo maior para você? Quantos acreditam que aquilo que virá é maior do que o que já passou? Quantos creem na glória que a segunda casa tem, que é maior do que a primeira? Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que Deus tem uma estação maior? Quantos acreditam que Deus tem uma colheita maior? Quantos acreditam que Deus tem uma porção maior para derramar sobre a sua vida? E pode ser que no momento do processo de Deus, Ele também se esconda. E Ele te deixa num aparente sofrimento, ou talvez até não é aparente, é um real sofrimento, mas é um sofrimento momentâneo, passageiro, é uma angústia pela ausência
do Senhor, é uma angústia pela ausência da presença de Deus, é uma angústia por falta de respostas, é uma angústia por não sentir a Deus, mas Deus está preparando algo maior. Porque quando a gente está preparando algo grande, irmão, a gente não tem tempo para conversar, a gente só tem tempo para executar. Quando Deus está preparando algo grande, Ele não vai te comunicar, Ele vai fazer, e depois você vai ver, vai vir uma revelação posterior. Quero ouvir um amém aí. Ele também se esconde para nos ensinar a buscá-lo mais, de maneira mais intensa. É como se Deus se afastasse dizendo, e dissesse, vem mais um pouquinho. Sabe quando a criança está começando a andar? Ela dá os primeiros passos, o adulto parece que faz até de maldade, né? O adulto chega para trás e fala, vem mais um pouquinho. Aí a criança está quase chegando, ele fala, vem mais um pouquinho. E assim somos nós diante de Deus. Talvez você está buscando, você está orando, mas Deus está dizendo, vem mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, vem mais um pouquinho, se aprofunda mais um pouquinho, entra mais um pouquinho na minha presença, lê mais um pouquinho da minha palavra, vai mais um pouquinho na minha casa, ora mais um pouquinho, busca mais um pouquinho, vem mais um pouquinho. Deus também se esconde para que eu e você possa buscá-lo mais. Para que nós possamos adentrar mais na sua presença. E Deus também se esconde, porque tudo que Deus faz, Ele faz no seu tempo. Deus não cede às nossas chantagens. Deus não cede à nossa tentativa de governo, a nossa tentativa muitas vezes de controle das coisas. A gente quer controlar tudo, né? Deus não vai agir no seu tempo, Deus vai agir no tempo dEle. Querido, isso é uma das coisas mais difíceis que nós cristãos temos que aprender. Que Deus age no seu devido tempo. E que se Deus não agiu, é porque ainda não chegou o tempo. Se você me perguntasse, bispo, o que o senhor mais aprendeu na sua caminhada com Deus? Uma das coisas que eu mais aprendi com Deus foi esperar o tempo de Deus. Eu estou ficando mais velho e estou aprendendo a esperar em Deus. Esperar o tempo de Deus, esperar o mover de Deus, esperar a vontade de Deus, esperar o querer de Deus, esperar a execução de Deus. Quem está entendendo aí diz amém. Fala para quem está do seu lado, fala, porque Deus tem um tempo determinado para cada propósito. Fala, nada acontece no seu tempo. Fala, e quando você tenta acelerar, Deus se esconde para dizer para você, não é a hora, meu filho. Interessante, porque quando Jesus estava na cruz, uma das frases mais célebres de Jesus é, Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonastes? O que estava acontecendo ali, irmão? O Pai estava se escondendo. E talvez você diga assim, nossa, mas se escondendo de Jesus, mas todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E eu acabei de dizer para você que um dos motivos que faz Deus se esconder é para nos levar ao arrependimento, para nos levar ao conserto. Quem está entendendo aí? Diz amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, então de vez em quando Deus vai se esconder, irmão. Fala, e quando Deus se esconde, Ele está falando. Fala para o teu irmão, fala, quando Deus se esconde, Ele está te mandando um recado. Fala para ele, quando Deus se esconde, Ele está te mandando uma mensagem, Ele está tentando te ensinar alguma coisa, tem alguma coisa que você precisa aprender. Quando Deus se esconde, quando Deus não responde, quando a oração não tem resposta, quando a presença não é sensível, Deus está tentando falar com você, e Deus também está te preparando. E a sua oração quando Deus se esconde deveria ser, Senhor, eu confio no Senhor.
E eu sei que ainda quando o Senhor se esconde, o seu poder opera na minha vida. Porque o Senhor pode até se esconder, mas Ele não vai te desamparar. Ele pode até se esconder, mas Ele não está distante de você. Ele está escondido, mas Ele é um Deus de perto. Ele está escondido, mas Ele é um Deus que te ampara, que te protege, que te sustenta, que te guia, que te fortalece, que te direciona. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele só está escondido, não quer dizer que Ele esteja longe. Ele está perto, e talvez está tão perto que você não percebe. Está tão perto que você... Querido, muitas vezes nós estamos tão distantes de Deus, que a maneira de Deus se esconder é estar perto de você. Você já pensou nisso? Muitas vezes nós estamos tão distantes, que a maneira dele se esconder é estando perto de você. Que loucura é essa? Eu quero ler algo com você muito forte. Eu quero ler com você rapidamente, ainda no Isaías 45, no verso 15, ele diz, Isaías 45, 15: foi arrebatado, irmão da mídia. Verdadeiramente tu és o Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Verso 16: todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento. Olha o verso 17: Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Deus pode até estar escondido, querido, mas você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Você pode dizer um amém aí ou não? Olha para quem está do seu lado, fala: o silêncio de Deus também fala. Fala: Deus está se revelando no silêncio com você. Quantos já sentiram Deus se escondendo aí? Quantos já sentiram que parece que a tua oração não passava do teto? Quantos sentiram isso? E mesmo um Deus que está escondido está te ensinando alguma coisa. Sabe aquela pessoa que você liga e não atende? O não atender dela está dizendo alguma coisa para você. Tá ou não tá, gente? Hein? Ele está falando alguma coisa com você. O silêncio de Deus também fala. Mesmo escondido, Deus está falando. Mesmo escondido, Deus está te ensinando a ter perseverança na fé. Deus fez silêncio para Elias. Elias ficou desesperado, fugiu, deitou debaixo de uma árvore, pediu a morte. O anjo apareceu, deu um recado, alimentou Elias. Elias caminhou mais um pouquinho, escondeu de novo. Deus se silenciou de novo. Deus está ensinando Elias e dizendo: Elias, aprenda a depender de mim, Elias. Quando você é criança na fé, você precisa de minuto em minuto ouvir alguma coisa. Mas quando você é maduro, você caminha mesmo no silêncio. Você caminha mesmo sem uma grande manifestação. Quando eu e você amadurecemos na fé, querido, nós não precisamos de uma resposta rápida e diária. Quando alguém precisa de uma resposta rápida e diária, isso revela a infantilidade da fé que ela possui. Antigamente as pessoas ficavam ligando na rádio e falando com os profetas da rádio: ei, profeta, me dá uma palavra. Ler a Bíblia ninguém quer, né? Mas ligar na rádio para pedir palavra. Aí, profeta, me dá uma palavra. Tinha as caixinhas de promessa. Eu não sou contra não, viu, irmão? Mas tem as caixinhas de promessa que tiravam uma mensagem. Eram uns filetezinhos coloridos com um versículo bíblico. Você tirava uma mensagem para Deus falando. Eu não sou contra não. Vai com calma aí, né? As pessoas querem
respostas diárias, rápidas. Agora é o chat GPT, né? Chat GPT, o que Deus pensa de mim? Ô irmão, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia, irmão. Ah, qual que é a promessa de Deus para mim? Irmão, é Bíblia, querido. É a palavra de Deus que tem promessas para você. Se todo dia você tem uma angústia do que Deus está querendo falar com você naquele dia, é porque você não amadureceu na fé suficientemente para caminhar com as promessas de Deus guardadas no teu coração. Porque mesmo que Deus não te fale nada hoje, mesmo que Deus não te fale nada amanhã, Ele é um Deus presente que cuida de você, que tem promessas para você e que vai realizar cada uma dessas promessas na tua vida. Em nome de Jesus. Por que esses horóscopos fazem sucesso? Por que o misticismo faz sucesso? Porque as pessoas querem coisas prontas. Elas querem uma revelação rápida das coisas, da vida, do destino, do futuro. Irmão, Deus não é um Deus de adivinhações. Deus pode te revelar coisas, mas você não pode viver por isso. Você precisa confiar nas promessas de Deus. Eu e você precisamos confiar na palavra de Deus. Ainda que você sinta que Deus tenha se escondido, que você sabe que quem está calado está trabalhando, Deus está trabalhando em seu favor. Você crê que Deus está operando alguma coisa em seu favor, ou Deus está te ensinando alguma coisa? Isso é a tua maturidade em Deus. Na medida que você vai ficando maduro, Deus vai te ensinando a viver por fé. E viver por fé é viver muitas vezes no silêncio de Deus, na aparente ausência de Deus, mas na confiança de Deus. Lembra da frase de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Jó não diz, eu vejo que o meu Redentor vive. Não, ele não diz, Deus me falou que vive. Não, ele diz, eu sei, eu tenho uma promessa gravada no meu coração, eu tenho uma palavra de Deus que eu carrego todos os dias. Ele não me falou agora, eu não vejo nada hoje, mas eu sei, irmão, isso é fé, é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Isso é fé, mesmo quando Deus se esconde. Por isso que de vez em quando Ele se esconde. Ele se esconde para que seja provada a tua fé. Quando as notícias são ruins, quando o cenário é desfavorável, quando tudo está atrapalhado, quando você não vê uma porta aberta, quando você não vê saída para determinada situação, querido, é nessas horas que Deus vai se revelar. Eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é: todas as vezes que Deus se esconde, não vai durar para sempre. Ele vai se revelar. E quando Deus se revela depois de um tempo de esconderijo, Ele se revela de maneira gloriosa. Então, se você sente que Deus se escondeu, irmão, se você se sente um pouquinho distante, eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor Deus vai se revelar. Quando Jesus foi para a sepultura, Ele se escondeu da humanidade por 3 dias, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou de maneira gloriosa. Jesus subiu aos céus e está assentado à direita do Pai, mas quando Ele se revelar na terra novamente, Ele voltará e se revelará de maneira gloriosa, porque todo esconderijo de Deus culminará numa revelação gloriosa. Eu acho que depois de hoje você vai dizer assim: oh Deus, você podia se esconder um pouquinho.
Oh Senhor, se o Senhor puder, dá uma escondidinha aí, Senhor. Porque toda vez que Deus se revela com algo novo. Toda vez que Deus se revela com algo sobrenatural, novo. Quando Deus se revela, Ele se revela cumprindo tudo que você esperava em Deus. Quando Ele se revela surpreendendo. Quando Ele se revela de maneira maior do que você imaginava. É assim que Deus trabalha, irmão. Porque você esperou nele, você confiou nele. Você confiou mesmo quando Ele não disse nada. Você confiou nele. Você confiou nele mesmo no silêncio. Você confiou. Você não foi buscar subterfúgios desse mundo. Você esperou Deus. Você não foi buscar atalhos. Você não foi buscar caminhos mais rápidos. Você não foi buscar alternativas. Você não foi atrás de jeitinho. Você esperou em Deus. E quando você espera em Deus, Ele te recompensa de maneira sobrenatural. Quando uma pessoa tem uma fé pequena ou uma fé imatura no silêncio de Deus, olha, por isso que aqui você talvez tenha estranhado o verso 16, que diz assim, olha o verso 16: todos os que fazem ídolos serão envergonhados. Mas olha o contexto, que parece que não está falando nada com nada. Não, está falando tudo com tudo. O que Isaías está falando? Primeiro ele está dizendo que o nosso Deus é um Deus que se esconde. E o que o ser humano mais faz quando Deus se esconde? Cria ídolos visíveis. Cria ídolos visíveis. A necessidade do ser humano ver é tão grande que quando ele não vê a ação de Deus, ele cria um ídolo visível. Ele cria um caminho visível. Ele cria uma alternativa. Tamanha a necessidade individual de ver, de sentir. Por que o ser humano criou a idolatria? Pela necessidade de ver, pela necessidade de tocar, pela necessidade de sentir. E a fé nunca foi baseada em ver, tocar ou sentir. A fé é baseada no crer. A fé não é pelo que vê, nem pelo que sente, nem pelo que toca. A fé é pelo que crê. Quem está entendendo aí diz amém. Então ele diz: todos os que fazem ídolos serão o quê? Envergonhados, constrangidos, juntos cairão em constrangimento. Por que se fizeram ídolos? Porque Deus se escondeu. Querido, interessante, quando Moisés some por um tempo e sobe ao monte para receber as leis de Deus, quando ele volta o povo fez ídolo. Se a ausência de Moisés gerou idolatria, imagina quando Deus se esconde. Imagina quando Deus se esconde. Tem pessoas que Deus se esconde por um momento, ele vai procurar outro lugar para adorar qualquer outro Deus. Deus se esconde por um momento, ele cria um ídolo, ele desenvolve um caminho, ele cria uma alternativa. E irmão, os que criam ídolos serão envergonhados e constrangidos. Quando Deus se esconde, é a hora de você confiar em Deus e dizer: Deus está preparando algo maior para mim. Deus está preparando algo extraordinário. O mesmo Deus que se esconde hoje é o Deus que se revelará amanhã. Quero ouvir um amém. Fale: quando Ele se revelar, será sobrenatural. Fala para quem está do seu lado. Fala: você está preparado, irmão? Fala: Deus vai se revelar. Fala: todas as áreas da sua vida que parece que Deus está em silêncio, que parece que Deus se escondeu, fala: em poucos dias. Você tem voz profética para falar isso agora aí ou não? Não, se for só para falar de qualquer maneira, é melhor não falar. Eu quero que você seja um profeta na vida do teu irmão aí. Fala: todas as áreas que aparentemente Deus se escondeu na tua vida,
Fala, se prepara, meu irmão, porque vai vir uma revelação aí. Vai vir uma glória aí. Fala, Deus vai se manifestar de maneira única, sobrenatural. Diga, não caia na tentação de fazer ídolos. Não caia na tentação de criar caminhos alternativos. Não caia na tentação de dar um jeitinho. Não caia na tentação de criar caminhos que não são de Deus para você. Espera no Senhor, confia no Senhor, porque Ele vai se revelar em nome de Jesus. Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Você crê nisso, irmão? De todo o teu coração, você crê nisso? Você crê que Deus tem algo novo para fazer na tua vida? Nós entramos no segundo semestre, já estamos no mês de agosto. Meu Deus do céu, o tempo está voando. No mês de agosto, nós entramos agora. Talvez você olhe para esse semestre e diz, meu Deus, mas eu não vi nada de Deus ainda. Eu não vi nada das coisas que eu pretendia acontecer. Querido, não crie ídolos. Segura firme. Sua dependência não está em coisas. Sua dependência não está em pessoas. A sua dependência está em Deus. Eu sei que é difícil, irmão, mas a nossa dependência é exclusivamente do Senhor. Ah, mas fulano não me deu oportunidade. Ah, mas a porta tal não se abriu. Ah, mas aquilo lá não aconteceu. Irmão, você só depende de Deus. Se essa porta se fechou aqui, outra vai se abrir ali. A única coisa que você não pode fazer é inventar uma porta, porque senão você vai se dar mal. Espera no Senhor. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, descansa, irmão. Descansa. Espera. Mas é difícil. Irmão, eu sei. Isso aqui não é desculpa para preguiçoso não, viu, irmão? Mas a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Descansa nele, confia no Senhor, espera nele. Ai, mas eu não aguento esperar. Aprende a aguentar, porque senão você é um candidato à idolatria. Mas eu não estou falando da idolatria que você pensa de fazer imagem. Essa fase aí você já passou, graças a Deus. Mas todo caminho alternativo, toda confiança em pessoas, toda expectativa em gente, toda confiança em estruturas humanas e naturais, pode se tornar idolatria. A sua dependência em Deus, no Senhor, no soberano, que muitas vezes está em silêncio para te ensinar, para te preparar, para te fortalecer, mas espera nele, confia nele. Bispo, que se eu não fizer alguma coisa, ai, irmão, eu fico imaginando quantas vezes nós entramos no projeto e atrapalhamos o que Deus estava fazendo. Quantas vezes nós nos metemos no projeto, nós enfiamos o bedelho no projeto, nós colocamos a mão na coisa e atrapalhamos tudo que Deus estava preparando para fazer. Hoje eu tenho um recado de Deus para você. Ainda que ele tenha se escondido, tem algo de Deus para te ensinar no esconderijo. Deus quer te ensinar algo. Deus quer tratar algumas coisas no teu coração. Deus quer te ensinar a ter paciência. Deus quer te ensinar a esperar. Deus quer te ensinar a ser longânimo. Você sabe que toda vez que você ora por paciência e diz, Deus me dá paciência, eu já orei, eu já falei, Deus me dá paciência, Senhor me dá paciência,
Aí a maneira de Deus te ensinar a ter paciência é aquilo que realizaria em uma semana, Ele faz acontecer em um mês. Quanto mais você pede paciência para Deus, mais Deus muda a agenda. Deus põe a agenda para mês que vem. Peraí, você quer aprender a ter paciência? Então a data era dia 10, mas agora vai ser dia 30. Você fala: Senhor, mas eu estou pedindo paciência, não é tempo. Mas a maneira de te ensinar a ter paciência é te fazendo esperar. A maneira de te dar força é deixando você passar por batalhas. A maneira de estender a tua fé é provando a tua fé. A maneira de amadurecer a tua fé é ficando em silêncio, se escondendo de você, para ajustar o teu coração, ajustar a tua fé, ajustar teu interior e te fazer forte em nome de Jesus. Quem crê nisso em nome do Senhor aí? Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala: Deus está em silêncio. Fala: mas Ele está vivo. Fala: Ele está escondido perto de você. Fala: seja forte, seja corajoso. Fala: permaneça. Fala: Deus vai te dar vitória, irmão. Fala: quando Ele se revelar, Ele vai se revelar com glória. Ele vai se revelar de maneira completa e plena na tua vida. Fala para Ele: quando Ele se revelar, vai ser sobrenatural. Você vai dizer assim: irmão, olha aqui para mim. Você vai dizer assim: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Sabe de uma coisa? Eu quero fechar dizendo isso para você. Muitas vezes Deus se esconde também para confundir os teus inimigos. Eu sinto isso aqui no meu espírito, não preparei isso, mas eu estou dizendo para você: receba aí quem quer receber. Deus está escondido para confundir os teus inimigos, porque os teus inimigos acham que você está caminhando sozinho, mas o Senhor está com você. Está com você. Pode aplaudir mesmo. Ah, Deus. O teu inimigo, mas por você tem um Deus. Diante de você também tem um Deus. Ao teu lado também tem um Deus. Tem anjos de Deus que estão trabalhando em seu favor, que estão lutando em seu favor, que estão pelejando em seu favor, em nome de Jesus. Muitas vezes Deus se esconde para que os teus inimigos sejam pegos, para que os teus inimigos apareçam e sejam vencidos, sejam aniquilados, sejam despedaçados, sejam definitivamente vencidos. Quem lembra daquele filme da Paixão de Cristo? Irmão, aquele filme é de 2004. Só tem 21 anos aquele filme. Lembra da cena de Jesus sendo crucificado e Satanás aparecendo assim meio por trás da cena? Lembra disso? Lembra disso ou não, irmão? O que Satanás pensava ali? Ele pensava que tinha vencido. Só que quando Satanás achava que tinha vencido, ele se manifesta e Jesus o aniquila com a ressurreição, o vence com a ressurreição. Lembra das pragas do Egito? O Egito recebe 10 pragas. Cada uma daquelas pragas simboliza um deus egípcio que estava se manifestando. E o que Deus fez? Nada. Ele só guardou o povo dele debaixo do sangue da aliança, para que o anjo da morte não entrasse. É a primeira Páscoa. E cada uma das pragas vieram, cada uma delas se manifestaram. As 10 pragas se manifestou, mas ao final da última praga, os primogênitos do Egito tinham morrido, e Deus deu libertação para aquele povo. Deus fez silêncio, as pragas se manifestaram, e o poder de Deus triunfou.
e os hebreus foram libertos. Olha que coisa. Deus permite que o mal se manifeste e ele fica em silêncio para que ele o vença e triunfe definitivamente. Muitas vezes Deus permite que todo o poder das trevas se levante de uma vez. Parece que o inferno todo se levantou contra você. Tudo de ruim acontece de uma vez só. O poder das trevas se manifesta, se manifesta, se manifesta. E Deus, nossa, e Deus se escondeu. Não. Ele está permitindo que todo o poder do mal se manifeste, acreditando que você está sozinho. Mas quando o Senhor se manifestar, Ele vem para aniquilar toda a obra maligna, 100% das obras de Satanás. Você pode falar um amém aí ou não? Por isso eu quero dar um recado para o inferno aqui. Satanás, você pode até se manifestar, mas você levanta para cair. O nosso Deus que se esconde se manifestará e aniquilará toda a obra das trevas. Eu vou voltar na frase de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia Ele se levantará sobre a terra. Quantos confiam no Senhor? Quantos confiam em Deus? Quantos confiam que o diabo pode trabalhar por algum tempo, mas não por todo o tempo? Quantos creem que Deus pode se esconder por um tempo, mas não por todo o tempo? Quem crê que Deus vai se manifestar e a glória de Deus vai aniquilar todo o poder das trevas em nome de Jesus? Fica de pé no seu lugar então e dê um aplauso glorioso ao nosso Deus, bem forte.